Eles não ficaram piores. Você ficou diferente. Isso assusta mais do que a traição. Você já olhou para alguém que amou, um parceiro, um amigo próximo, alguém da família, e não reconheceu mais o que via antes. Não porque a pessoa mudou, porque algo na forma como você a enxerga não é mais o mesmo. Segunda pergunta. Você já se pegou com dificuldade de voltar a certos lugares, certas rodas, certas conversas, não porque ficaram tóxicas, mas porque você simplesmente não cabe mais da mesma forma? Terceira pergunta. E essa toca num lugar que pouca gente admite. Você já sentiu culpa por isso? Uma culpa estranha, difícil de nomear, como se crescer emocionalmente fosse uma espécie de abandono. Como se o problema não fosse o que você deixou, mas o fato de que você mudou e eles não. Fica com essa sensação por um segundo, porque o que está dentro dela é mais complicado do que parece. Existe uma diferença entre ser traído e crescer além de alguém. A traição tem um culpado claro, tem um momento, um ato, uma ruptura que você pode apontar. Ela dói, mas ela organiza a dor. Você sabe de onde veio. O que acontece quando você cresce é mais silencioso e mais perturbador. Não tem ruptura visível. Tem uma manhã em que você acorda e percebe que o que antes passava, agora não passa mais. Que o que antes parecia normal, agora parece insuficiente. Que a pessoa que estava do seu lado, quando você era uma versão anterior de si mesmo, continua exatamente igual. E é exatamente isso o problema. Isso tem nome. Chama-se defasagem de percepção. É quando o seu instrumento interno de leitura muda de calibragem e o mundo ao redor começa a aparecer com uma nitidez diferente. Não mais nítido no sentido de melhor, mais nítido no sentido de mais honesto. Você passa a ver o que sempre esteve lá. Só que antes você não tinha como ver. E ninguém te avisa que isso vai doer de um jeito completamente diferente da dor de ser magoado. Houve um acompanhamento longitudinal de pessoas que passaram por processos intensos de desenvolvimento emocional, terapia prolongada, crises existenciais profundas, períodos de isolamento seguidos de reintegração social. O foco da observação não era o crescimento em si. Era o que acontecia com as relações ao redor durante esse processo. O padrão que emergiu foi consistente, e para muitos participantes inesperado. A maioria esperava que crescer emocionalmente tornasse os relacionamentos mais fáceis. O que encontraram foi o oposto. Os relacionamentos ficaram mais difíceis, não porque as pessoas ao redor pioraram, mas porque a tolerância para determinados padrões, a condescendência disfarçada de cuidado, a reciprocidade superficial, a intimidade que nunca chegava de fato, simplesmente desapareceu. Relatos documentados descrevem a experiência como desorientadora. Eu não queria ver o que estava vendo, mas não conseguia mais não ver. A clareza não chegou como alívio. Chegou como perda, e junto com ela veio algo que ninguém esperava. A culpa. A sensação de que enxergar melhor as pessoas era uma forma de julgamento, de arrogância, de traição. Pesquisas sobre isolamento social em períodos de mudança pessoal intensa confirmaram. A solidão que acompanha o crescimento emocional não é efeito colateral. É parte estrutural do processo. Você não pode mudar a sua percepção sem mudar o que consegue suportar estar perto. Na superfície, parece ingratidão. Você olha para alguém que esteve do seu lado por anos e de repente não aguenta mais certas coisas que essa pessoa faz. Coisas que antes passavam direto. Antes você nem notava. Agora nota, sente. E precisa de um esforço real para não deixar o incômodo mostrar. A pessoa não mudou nada. O problema, parece, é você. Um nível abaixo. O que está acontecendo é uma atualização de sistema. Quando você processa experiências com mais profundidade, quando para de automatizar as respostas emocionais e começa a sentir de verdade o que está acontecendo, o seu limiar de tolerância muda, não porque você ficou exigente, porque você ficou honesto. O que antes você engolia sem perceber, agora você percebe antes de engolir. E perceber muda tudo, mais fundo ainda.
As relações que você construiu numa versão anterior de si mesmo foram construídas com base no que você era capaz de oferecer e receber naquele momento. Eram relações reais, mas eram relações calibradas para quem você era, não para quem você está se tornando. E quando você muda, o contrato implícito dessas relações fica desatualizado, sem que ninguém tenha assinado nada, sem que ninguém tenha errado nada. No nível mais fundo, o crescimento emocional não é uma escada, é uma troca. Você ganha clareza e perde a ilusão que tornava certas coisas suportáveis. Ganha a capacidade de sentir mais fundo e perde a habilidade de fingir que está bem quando não está. Ganha a si mesmo. E às vezes perde quem estava do seu lado quando você ainda não tinha se encontrado. Tem algo que ninguém fala sobre crescimento emocional porque é incômodo demais de admitir. As pessoas ao redor percebem quando você muda. Percebem antes de você perceber conscientemente. Elas sentem na textura das suas respostas, no que você não ri mais, no que você não deixa passar como antes. E a reação mais comum não é a admiração, é resistência. Porque quando você para de aceitar o que sempre aceitou, isso não é neutro para quem está do outro lado. É uma acusação silenciosa. É a sua mudança dizendo, sem palavras, que o que era suficiente antes já não é mais. E algumas pessoas vão preferir acreditar que você ficou arrogante, difícil, ingrato, qualquer coisa, a considerar que talvez elas precisem olhar para si mesmas também. A escolha de não crescer junto foi delas. Você não pediu para mudar na velocidade que mudou, não escolheu o momento, não escolheu quem ia ficar defasado no processo. Mas a narrativa que vai circular, entre elas talvez com você mesmo em algum momento de dúvida, é que o problema foi você ter mudado. Como se permanecer igual fosse virtude, como se crescer fosse abandono. Não é. Mas entender isso racionalmente. A culpa não funciona com lógica. A clareza que você ganhou tem um custo que ninguém antecipa. Você passou a ver as coisas como elas são. Não como você gostaria que fossem. Não como eram mais fáceis de suportar quando você ainda não tinha esse instrumento. Como elas são. E ver as coisas como elas são significa ver também o quanto você tolerou antes de desenvolver essa visão, significa olhar para trás e entender, com uma precisão que dói, o que você aceitou quando ainda não sabia que não precisava aceitar. Isso rouba a narrativa limpa do passado. Você não consegue mais lembrar de certas relações com a mesma ternura de antes. Sabe demais agora. Enxerga os padrões que estavam lá. E isso cria uma espécie de luto retroativo. Você não está chorando o fim, está chorando a versão de você que ficou tanto tempo sem ver. E tem algo mais imediato sendo roubado. A sua capacidade de simplesmente estar presente em certos ambientes sem o peso do que enxerga. Reuniões que antes eram fáceis agora exigem um esforço de contenção que cansa. Conversas que antes fluíam agora têm um atrito que você sente, mas não pode sempre nomear. Você ganhou profundidade, e profundidade tem peso. Ninguém te disse que crescer ia ser assim tão solitário. Não tem como desaprender o que você aprendeu sobre si mesmo. Você pode fingir que não vê, pode se forçar a engolir de novo, a normalizar de novo, a aceitar de novo o que parou de aceitar. Algumas pessoas fazem isso. Voltam para dentro do tamanho que eram porque o tamanho novo é solitário demais. Mas você vai sentir o desajuste no corpo, na respiração, no tipo de cansaço que aparece depois de horas fingindo que está bem dentro de um lugar onde você não cabe mais. O crescimento emocional não é conquista. É mais parecido com uma cirurgia que você não pediu, que muda como você funciona, que tem recuperação longa, que deixa você diferente de um jeito que não tem como desfazer. E a parte que ninguém romanticiza. Às vezes o que você perde no processo eram pessoas que você amava de verdade, que te amavam de volta. O que você faz com a clareza que ganhou quando ela ilumina exatamente o quanto você perdeu para tê-la?